Tudo bom? Primeiramente, gostaria de agradecer a Mônica por fazer esse convite para mim, né, para poder falar com vocês, alunos do terceiro ano. É importante esse momento de escolha de profissão, né? É importante a gente ter uma certa orientação, porque é um momento de bastante mudanças e essas mudanças influenciam, né, na nossa percepção e como a gente vê a nossa vida, né? Lembrando, né, carreira é diferente de profissão, porque carreira a gente vai construindo ao longo da nossa vida adulta e profissional, né? Profissão é aquilo que a gente exerce e escolhe para fazer a gente escolher, né, e fazer o que a gente quer, né? Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Rodrigo Franca, eu sou psicólogo clínico, né? E eu tive a oportunidade de estudar no Canadá e voltei para o Brasil, né? Fiz minhas equivalências de estudos, é um processo que a gente precisa fazer para poder trabalhar no Brasil, né? Fazer equivalências, equiparação, né? Dos estudos para que o meu diploma seja validado no Brasil. E isso eu fiz pela UFRJ, tá? Desde o início, é importante dizer que não é um caminho linear, né? A escolha não é um caminho linear. E a gente vai ter dificuldades, sim, faz parte da vida, né? Só para vocês terem uma ideia, eu comecei, né? A minha primeira escolha foi engenharia química, não deu certo, né? Tentei informática, é, programação também não deu certo e acabei, né, indo para psicologia. Então eu costumo dizer que a psicologia me escolheu, né? Porque a, são coisas que a gente vai tendo afinidade, a gente vai tendo opções de vida, né? E aí a gente vai caminhando eu caminhei nessa direção no caso, né? É, a minha família sempre me deu apoio, né, em relação às minhas escolhas. Eu sei que não é uma realidade, talvez, para alguns, mas é importante que a gente siga o nosso sonho. Esse é o grande X da questão, né? A gente precisa ter um propósito para que a gente entenda que a vida tem um, um rumo, né? Porque se a gente não tem esse rumo, qualquer problema, qualquer pedrinha no sapato, digamos assim, vai te desestabilizar, você vai ficar desmotivado, e isso é que é o grande, um dos grandes problemas que a gente está acontecendo hoje, né? Então a gente vê muitas pessoas por aí com essa questão de vazio emocional, vazio existencial. Por quê? Porque não consegue se achar, né? Mas vamos falar um pouquinho mais da psicologia clínica, né? Que é a carreira que eu tenho, que eu estou construindo e a profissão que eu tenho também. Pontos positivos da minha profissão seria vários, tá? É, é importante a gente entender que quando a gente fala de psicologia clínica, o que todo mundo fica associado, né, ou faz associação, que é só atendimentos clínicos, né, a psicoterapia. Só que não é bem assim, né? A gente precisa, hoje, no mercado de trabalho, a gente precisa se desenvolver cada vez mais, né? Então, a gente precisa saber um pouco de administração, a gente precisa, né, é, entender que o mercado é dinâmico. E se você só ficar focado na clínica, nos atendimentos, não tem nada de errado, mas você vai ter uma das oportunidades que você tem dentro da profissão, dentro da carreira, né? Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que só foca nos atendimentos e vocês vão escutar ou já escutaram que
até por profissionais mesmo, né? Que a psicologia clínica não é futuro, não dá futuro, ou que não se dá para viver da psicologia clínica, né? Isso é um ponto negativo que a gente escuta até hoje, até de profissionais. Só que isso é, assim, eu não vou dizer que é mentira, mas é uma crença limitante, ou seja, a gente precisa pensar fora da caixinha, né? Um, tem consequências? Tem, obviamente que tem. Mas se você conseguir se abrir, explorar outros serviços que como psicólogo clínico você pode oferecer, você pode sim viver da clínica, né? Eu hoje vivo da clínica. Então, assim, eu sou uma prova viva disso, né? Só que, assim, você precisa se abrir, né? O leque de opções. Você pode fazer se você se sentir à vontade, supervisão, que é um encontro de psicólogos para psicólogos para lidar com algumas dúvidas, algumas questões dentro do setting terapêutico, né? Você pode fazer isso. Você pode montar um consultório e sublocar, ou seja, dar espaço para outras pessoas atenderem. Você pode fazer mentorias, você pode fazer consultorias, né? Ou seja, alguém está escrevendo um papel para um livro, um filme, uma novela, você pode ali exercer o papel de profissional, né? E orientando a construção desse personagem, digamos assim. Você pode escrever livros, você pode fazer palestras, enfim, tem uma gama aí de oportunidades que o profissional clínico, né, o psicólogo clínico, ele pode explorar e isso não é passado na universidade. A universidade tem um papel importantíssimo que é ensinar as teorias, mas faz parte do processo, é importante, obviamente, só que não dá para ensinar tudo na universidade. Então a gente precisa entender, né, a amplitude da nossa profissão, né, dentro da universidade, e aí sim a gente, né, começar a trilhar o nosso caminho. Mas é possível sim. Por isso que a gente precisa estar aberto para ter uma noção de administração, um pouco de marketing digital que está, né, explodindo aí. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Os atendimentos especificamente são interessantes porque nunca é igual, né? Toda pessoa que entra no seu consultório traz uma história de vida diferente e você precisa estar bem atento, estar bem é, honrado. Essa eu acho que é a melhor palavra. De poder participar desse processo de vida, né? E isso torna o teu trabalho muito mais significativo, né? Se você está nos atendimentos por dinheiro, ou você está por qualquer profissão por dinheiro, só por causa que se tem a ideia que você vai ganhar dinheiro, você provavelmente não vai ser realizado. Então, ou vai se realizar ao longo do tempo, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa realizar os nossos sonhos. Isso que é muito importante. A gente precisa trabalhar, a gente precisa conquistar o nosso espaço dentro do mercado de trabalho, se inserir e se estar se posicionando. Para isso que existe também as redes sociais. Então é importante que você esteja na rede social para ser lembrado, para ser visto e para se posicionar também. Isso que é importantíssimo, né? Então, assim, pontos positivos tem vários, pontos negativos tem alguns, mas se você tiver uma mente aberta, você consegue ultrapassar eles, driblar eles um pouco, como eu estou fazendo, né? E eu sou um pouco suspeito de dizer se eu gosto da minha profissão ou não. Eu adoro minha profissão porque todo dia eu aprendo alguma coisa, né? E a gente nunca deixa de estudar, obviamente, só que a gente começa a estudar cada vez mais os pontos que a gente gosta, os pontos que têm mais interesse. E aí a gente vai focando,
né? Por exemplo, agora eu estou estudando sobre felicidade, sobre gratidão, que é a psicologia positiva, que é uma área que está sendo, né, explorada aí recente e convido a todos que estejam interessados nisso, né, para que a gente consiga surgir esse interesse e talvez seja uma área de atuação de vocês, né, futuros psicólogos clínicos, né? Se precisar de alguma coisa, vocês podem, fiquem à vontade, vocês podem entrar em contato comigo, a gente pode trocar uma ideia, não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que é esse o interesse mesmo da escola, eu me disponibilizo. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu estou à disposição, tá? Agora, o que é importante para vocês, alunos, entenderem que hoje uma profissão, né, é dos caminhos, não necessariamente o caminho final, o resultado final, né? Às vezes a gente precisa estudar duas profissões para realizar um sonho. Então, realizem o seu sonho, né? Esse é o fundamental. Se vocês ainda não descobriram, tudo bem, faz parte, né? Mas procure tentar explorar esse lado, porque só a partir daí, da realização do que você quer, do seu sonho, que a gente vai começar a trilhar um norte, e aí as profissões vão se encaixando, né? Por exemplo, só para vocês entenderem, uma coisa que a gente está surgindo na psicologia clínica, a gente ser referência no tribunal, por exemplo. A gente vai fazendo pareceres, né, para a justiça, né, na vara da família, por exemplo. Então, isso aí, eu preciso, para que a gente consiga fazer isso, né, a gente precisa estudar um pouquinho de direito. Então, olha quanta coisa está surgindo, né, e vão surgir mais coisas, que se a gente ficar fixado na ideia, né, de que, não, eu procuro uma profissão e depois eu nunca mais vou estudar, eu terminei a faculdade e estou pronto para nunca mais estudar, não quero mais estudar, a tendência é que você fique estagnado. Então, fuja dessa etapa, fuja dessa ideia, porque é importante que a gente entenda que tudo é um processo. E o processo, né, de realização, o processo de chegar a algum lugar que você queira, que almeje, é importante, né? Então, são situações que a gente precisa, de fato, né, entender. Então, não desistam dos seus sonhos, por mais complicados, por mais inalcançáveis que você pense dessa forma agora, né? Por mais que tenha essa ideia, não desista, é capaz. Porque se você não conseguir fazer isso, ou se você não fizer isso para você, se você não der essa oportunidade para você, ninguém vai te dar. E a gente precisa honrar, ter nossas responsabilidades com nós mesmos, né? Então, assim, isso é um pouquinho da mensagem que eu queria passar para vocês, né? Para que vocês consigam entender a importância, né, de que escolher uma profissão, mas que não necessariamente essa profissão vai te seguir para o resto da vida, porque você pode mudar e tudo bem, faz parte. Eu mudei 3 profissões, né? Eu fui para engenharia química, depois fui para informática, né? E hoje eu estou na psicologia. Então, assim, a gente esse acerto e erro, vontade de fazer e errar, é que faz parte do processo e a gente precisa se permitir para isso, tá bom? Então, se cuidem e qualquer coisa estou aqui, podem entrar em contato comigo, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né, que o colégio está me oferecendo de poder falar com vocês. Obrigado, Mônica.